Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que tu guies a palavra e o ensino da tua verdade nesta manhã, neste domingo em que milhares de pessoas se reúnem para se abastecer da verdade que muda o mundo, a verdade que muda as realidades sofridas, Senhor, sem direção e às vezes até mesmo aprisionadas de muitos. Essas realidades cairão por terra diante da tua palavra e a tua palavra mudará destinos nesta manhã. Nós agora pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um que está assistindo. Abra os nossos corações para receber a tua palavra e que hoje possa ser um novo começo na nossa vida, na nossa existência aqui na terra, na nossa família, negócios e tudo que estamos fazendo. Te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero compartilhar a palavra para você que está em casa nesse domingo e está se sentindo aflito, cansado, sobrecarregado, sobrecarregada. Acha que não vai dar mais conta. Acha que está tudo acabando já para você. Talvez você esteja carregando uma culpa tão pesada que você já não consegue caminhar com seus próprios pés. Talvez você esteja tão confuso, tão confusa com a vida, que para você desaparecer é o mais fácil. Às vezes você está tão perturbado, tão perturbada, que dar um fim na tua existência é uma opção. Às vezes você está tão sem direção, tão perdido, que qualquer um que te para na rua e te aponta caminho, você segue. Tamanha a perdição. E às vezes você é uma das pessoas que simplesmente não aguenta mais. Que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e mesmo fazendo o que você achava que era certo, a vida está pesada. Você dorme na melhor cama, mas nunca recupera as suas forças. Você dorme por horas, descansa por horas, mas acorda cansado. Eu tenho uma mensagem para você e essa mensagem é de Deus porque está na palavra de Deus. E a boca de Deus, a mente de Deus revelada é a sua palavra. Não existe nada que eu, como pregador, qualquer outro aqui na terra, possa falar de novidade para você que já não esteja na palavra. A palavra de Deus é a verdade e somente baseado nela podemos expressar, pregar, orientar as pessoas. E nessa manhã não será diferente. Nós, através da palavra, vamos retirar esse peso que está no seu coração, essa angústia que está te tomando, essa falta de direcionamento, ou então essa mornidão. Você não está nem sofrendo, mas também não está animado com a vida. Você não está nem nos piores dias da tua vida, mas também já não tem esperança de viver os melhores dias. Lembre-se que a função do nosso inimigo não é roubar o seu salário, não é roubar uma oportunidade para você, porque oportunidade você consegue outra, não é roubar uma pessoa da tua vida, um amigo, porque isso Deus pode dar melhores. A função do nosso inimigo é roubar a nossa esperança. É achar que se você perder tal coisa, nunca mais será feliz. É achar que não importa o que você faça, é fazer você achar que não importa o que você faça, você nunca será vencedor, vencedora de novo. Você nunca vai se levantar de novo. Roubar a esperança é uma das principais funções do nosso adversário. Mas hoje eu tenho boas novas, hoje eu tenho boas notícias para você. E estão no Evangelho que eu vou compartilhar, na Palavra de Deus. Aliás, as três palavras que eu quero compartilhar hoje, os três versículos que eu quero compartilhar hoje, estão no Novo Testamento. E o primeiro são palavras de Jesus e está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25, a partir do versículo 25. Mas antes de nós lermos o 25, eu quero ler o 27. Nós já vamos voltar para o 25, mas eu quero começar com uma provocação no versículo 27. Quem de vocês, qual de vocês seres humanos, por mais inteligente, por mais dinheirado, por mais preparado que seja,
qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua própria vida? Aí no 25 diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Isso aqui são palavras de Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que é o alfa, que é o ômega, o princípio e o fim, aquele que escreveu todos os seus dias quando você ainda estava no ventre da tua mãe, o que sabe todas as coisas, o invencível, o imortal, aquele que ninguém jamais poderá derrotar. Esse Cristo te diz: para que você fica se preocupando com a própria vida? Não façam isso! Não gaste sua inteligência, não gaste sua energia vital, não gaste sua mentalidade, não gaste suas noites de sono se preocupando com a própria vida. Quanto que vocês vão comer, beber, nem com o seu próprio corpo, nem se preocupe com o que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Deus está falando o seguinte, através da boca do seu Filho Jesus: se eu me preocupo com as aves do céu, que não conseguem, não têm inteligência para juntar comida, não foram preparadas para isso, e eu não deixo nenhuma delas morrer de fome, você acha mesmo que eu não vou me preocupar com você, meu filho, minha filha? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais do que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A primeira função da preocupação é roubar o seu tempo, porque preocupação não muda nada. Se você pode anotar isso que eu estou te ensinando neste domingo de manhã, preocupação não muda nada, só rouba seu tempo. Uma das maiores estratégias do nosso adversário é te distrair com as preocupações para poder te desesperar, roubar tua fé e te deixar uma presa fácil para qualquer ideia que ele colocar dentro de você. Ideias de morte, ideias de sofrimento, ideias de que é o fim, roubar tua esperança. No desespero você pensa em cada coisa. Mas eu estou aqui como um mensageiro das boas novas, das boas notícias, te dizendo que não será assim na tua vida. Você não se preocupará com mais nada. Tiago, mas por que eu não vou me preocupar se a vida é minha? Por que eu não vou me preocupar se o problema está acontecendo aqui na minha casa, na minha vida, na minha família? Porque você é tão orgulhoso que você realmente acha que a vida é tua. Você acha que o problema é teu. Você acha que teus filhos são só teus. Você acha que realmente você é capaz de dar conta sozinho. Orgulho. Prepotência. Porque nós não somos capazes de dar conta. Nós precisamos que o Pai Celestial nos alimente. Nós somos dependentes de tudo. Eu posso ganhar dinheiro e comprar minha própria comida, mas isso não quer dizer que eu vou ter saúde, eu vou continuar dependendo de Deus na saúde. Eu posso pagar um melhor plano de saúde, isso não quer dizer que eu não vou ter alguma doença ou diagnóstico. Eu posso isso, eu posso aquilo, mas eu sempre vou precisar depender do Pai Celestial. Ou seja, se eu me preocupo, eu estou vendendo meu tempo para o inimigo. A preocupação é uma ladra de tempo, energia e oportunidades. Anote isso. A preocupação é uma ladra de tempo, energia e oportunidades. Ela quer fazer você, através da preocupação, negar a soberania de Deus. Fazer você, através da preocupação, desacreditar no Pai das luzes, no Pai da eternidade,
no Pai Celestial que cuida dos seus filhos. Você está anunciando para o mundo natural e espiritual que você confia mais no teu braço e no teu trabalho do que no Pai que te alimenta. E nós temos a tendência de quanto mais crescermos na vida, mais nos apegarmos às coisas materiais e acharmos que aquilo será o nosso alimento. Deus está preocupado com a tua fé e não com a tua conta bancária. Deus está preocupado com o teu nível de confiança nele e não com como está a tua despensa. Acompanhe comigo mais uma base bíblica poderosa em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 6, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Vamos ler o 6 e 7. Vamos ler o 6 e 7 e 8. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu vou me atentar a isso aqui que é muito poderoso. Você não vai se humilhar para homem nenhum. Você não vai se humilhar para governo nenhum. Você não vai se humilhar para teu chefe. Você não vai se humilhar para um poderosinho da cidade para conseguir teu empreguinho. Você não vai se humilhar por causa disso ou daquilo. Você não vai se humilhar por causa de uma cesta básica. Você não vai se humilhar por causa de uma necessidade que você está. Você vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O único lugar que você está autorizado a se humilhar é diante de Deus. Humilhai-vos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E tem recompensa em se humilhar diante de Deus, porque quando você se humilha diante de Deus, no devido tempo, quando o seu coração está preparado para ser levantado, preparado para receber as bênçãos, quando ele está humilde, quando ele está maduro o suficiente para ver a glória de Deus, Deus libera as bênçãos sobre a sua vida, porque Deus não quer perder nenhum dos seus filhos, dando o que eles não têm capacidade de administrar. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, primeiro ele pede para você se humilhar debaixo da mão de Deus, porque nós não largamos nossa ansiedade, nós não largamos nossas preocupações, nós não largamos aquilo que nos consome, que nos rouba o sono, por orgulho, por achar que a gente pode resolver. Por achar que nós temos capacidade humana, natural, de dar um jeitinho, e não temos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é quem cuida da nossa entrada e da nossa saída. Ele é quem nos protege, Ele é quem nos alimenta. Ele usa nosso trabalho para isso? Usa. Ele usa pessoas para nos abençoar? Usa. Ele usa o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas quem faz é Ele. E se tua confiança estiver no meio termo, no meio do caminho, nos instrumentos, teu trabalho, teu chefe, teus amigos, teus sócios, quem faz, você está colocando a tua confiança, dando brecha para o inimigo começar a agir. Como assim, Tiago? Porque quando você não lança sobre ele toda a sua ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de você, olha o que diz o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o inimigo, não existe coincidência na Bíblia. Por que esse versículo entra que o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, está ao nosso derredor tentando nos devorar? Porque ele está procurando quem não confia em Deus, quem está ansioso o suficiente para ficar assustado com o rugido do leão e abrir a porta para ele entrar. Porque quem não está assustado, quem não está preocupado, nem escuta esses rugidos. Não é ameaçado pelo rugido do leão. Eu vim aqui te trazer uma palavra de vida, porque você vai viver, você não vai morrer.
Eu vim te trazer uma palavra de esperança, porque não acabou para você. São tuas preocupações que estão fazendo você acreditar que acabou. É o medo que o inimigo é especialista em colocar depois que ele encontrou a brecha da ansiedade na tua vida, que está fazendo você acreditar que é o fim. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Eu quero ir para mais uma base bíblica poderosa. Filipenses capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Cometeu um pecado e está triste, está culpado, a culpa está muito pesada para você, confesse seus pecados uns aos outros para que sejais curados. Está lá no livro de Tiago. Você confessa para Deus para ser perdoado e confessa para alguém para ser curado. Confessando o seu pecado e se arrependendo e o abandonando, agora você está autorizado a voltar a prosperar. A Bíblia diz em Provérbios que quem esconde suas transgressões jamais vai prosperar. E esse prosperar não é dinheiro não, é aqui dentro. Jamais encontrará esperança, alegria. Vai ser um peso muito grande porque o pecado pesa. Mas quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Deus está te atingindo com a sua misericórdia agora. Faz só a tua parte. Alegre-se no Senhor. Está triste porque está faltando comida? Você acredita que Deus alimenta as aves do céu? Está triste porque o teu grande amor está te dando problema? Você acredita que Deus sabe todas as coisas? Será que a tua esperança no Senhor é maior do que a preocupação com esse problema? Você está triste porque o que você mais queria que acontecesse ainda não aconteceu? Você acredita que Deus é o dono do destino e que Ele não chega atrasado? Que Ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para você? Ele tem escrito todos os teus dias na palma da mão dEle e Ele sabe exatamente a hora de agir? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, deixa claro que nós temos que nos alegrar no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sejam pessoas que amem. Sejam pessoas que, ao invés de darem espaço para ansiedade e para preocupação, estejam sempre alegres e amantes da vida, amantes das pessoas, abraçando, ajudando, servindo. Perto está o Senhor. Aí entra o versículo 6, bem famoso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar esse versículo. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar no Senhor, novamente se alegrar, ser amáveis com todos, porque assim a gente vai conseguir não andar ansioso. Gente, a ansiedade é um estado espiritual, além de ser também um problema emocional, que te abate, que te deprime, que te leva para consequências emocionais e espirituais seríssimas. Você acha que é por acaso que a Bíblia tem tantos versículos dizendo não se preocupem? Porque a preocupação é o primeiro degrau da ansiedade. E a ansiedade é o caminho da depressão e da tristeza profunda. Deus já sabia qual é o caminho e Ele está te aconselhando desde o primeiro passo. Nem fique preocupado, para que isso não gere ansiedade, para que isso não desenvolva uma depressão, uma tristeza profunda, uma falta de esperança sem fim. E diz, não ande ansiosos por coisa alguma, antes faça essa terapia. Olha o que a Bíblia diz. Apresentem seus pedidos em oração, que é falar com Deus, com súplicas, que é implorar a Deus, e com ações de graças, que é agradecer a Deus. Apresentem seus pedidos. Em vez de ficar ansioso, faz a terapia, a melhor terapia do mundo, que é a oração. De graça, o terapeuta te escuta quantas horas você quiser falar, não tem tempo para acabar. É você e Deus num lugar de silêncio. Use e abuse dessa terapia.
Comece a falar com Deus e só termine a hora que você quiser. Essa sessão não tem hora para terminar. E a Bíblia diz que depois de você usar Deus como terapeuta, entregando suas orações, suas súplicas, suas ações de graças, para que a ansiedade não tome você, Ele vai te dar uma recompensa. A paz que excede todo entendimento vai guardar, ou seja, blindar, proteger o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Então, quando você sente que está ficando ansioso e você recorre à terapia da oração, ao invés do desespero e da falta de esperança, Deus te recompensa com proteção na alma. Deus te recompensa com proteção emocional, porque mente e coração são as tuas emoções. Ou seja, se você precisa recorrer a uma terapia, um psicólogo, a um psiquiatra, precisa se medicar, faça. É ciência. Está liberado de acordo com Deus, você tem que procurar. Mas muitas pessoas nem precisariam procurar se tivessem primeiro confiado em Deus. Mas às vezes hoje você está numa situação já que o medicamento é necessário para você voltar teus neurônios, voltar as tuas... toda a complexidade emocional e mental voltar ao normal. Mas eu te digo que tudo que virou algo sério na tua vida hoje emocionalmente começou com uma simples preocupação. Começou com uma culpa. Começou com ressentimento. Com ressentimento você não teve perdão, com a culpa não foi confessada diante de Deus, com a preocupação você preferiu alimentar mais o teu orgulho, vou resolver sozinho do que colocar na mão de Deus. Então nós erramos no início e criamos um monstro emocional para nós. Mas eu estou aqui nesta manhã de domingo, nesta pregação aqui, no nosso escritório, enquanto a Terra Prometida não fica pronta, nós não tínhamos onde trazer essa palavra para vocês num auditório, então estamos aqui no escritório, mas nós não deixamos de levar a palavra. E eu vim aqui como um enviado do Senhor, para dizer que essa ansiedade vai embora, para dizer que essa preocupação não vai ganhar mais força, para dizer que essa culpabilidade vai sair de você, para dizer que esse peso vai sair das tuas costas. Você que dorme e acorda cansado. Você que está com dinheiro no banco, mas está mais preocupado que o pobre que não tem nada. Você que acha que é o fim, você que deixou o inimigo roubar a tua esperança e você acha que para você não tem mais jeito. Essa manhã é uma manhã de libertação, diz o Senhor. É uma manhã de quebrar cadeias, diz o Senhor. É uma manhã de liberar teu coração para sempre, diz o Senhor. É uma manhã de romper, porque chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de alegria na tua vida. Chegou o tempo de celebrar. E agora você vai viver com Deus e para Deus e cumprindo a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, longe de Deus volta tudo. Longe de Deus volta tudo. Agora que você recebeu essa libertação e a preocupação não vai fazer mais parte da tua vida, a ansiedade vai bater em retirada, longe de Deus volta tudo. Só Deus é a nossa proteção. Ele é socorro, Ele é refúgio, bem presente na hora das tribulações. Longe de Deus a gente não consegue viver. Tinha uma música antiga que dizia, não tão antiga, mas da minha época de jovem, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E é verdade. Distante de Deus não dá. Eu tenho alcançado pela misericórdia de Deus muitas vitórias na vida. Nenhuma delas me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Eu tenho vivido coisas extraordinárias no nosso trabalho, naquilo que fazemos. Nossos livros, nossos cursos, o método Destiny, as viagens que fazemos. Mas nada me satisfaz mais do que cumprir a vontade de Deus. Essa semana nós estamos anunciando um dos maiores projetos sociais da nossa história. Nós entramos em parceria com a Associação das Crianças com Deficiência, onde 800
1000 pessoas com deficiência, sem algum membro do corpo, em recuperação, que usam cadeira de rodas, muletas ou qualquer tipo de prótese, vão ser ajudadas através dessa parceria. E quando eu estava andando no hospital, na ACD, na Associação das Crianças com Deficiência, eu senti mais alegria em poder estar ali, chorando com os que choram, ajudando quem precisa, salvando quem precisava ser salvo através da palavra, do que se eu estivesse na minha casa, com as minhas crianças, curtindo a vida boa. Deus não quer que você tenha uma vida ruim, mas Ele quer que os planos dele sejam prioridade na tua vida. Deus literalmente não quer que você sofra. Ele não quer que você seja uma pessoa que vive em sofrimento. Mas ao servirmos a Cristo, padeceremos algumas coisas. Deus não criou você para viver na pobreza, mas muitas vezes andaremos em apertos por amor a Cristo. E grande parte de coisas que conquistamos como famílias, por exemplo, meus direitos autorais de livros, que são grandes, nós doamos 100% para a ACD, para ajudar as crianças deficientes. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Não existe bondade nenhuma em mim. Se o Espírito Santo, se eu não me submeter ao Espírito Santo, se eu não me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não existirá nenhuma bondade em mim. O homem nasceu no pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós não estivermos debaixo da misericórdia de Deus, a gente não faz o bem para ninguém. É por isso que hoje eu preciso fazer um apelo poderoso para você. Não existe conhecimento, não existe palavra bonita, palestra bíblica que te convença a ser uma pessoa boa, porque sozinho nós não podemos. E para o homem isso é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Só poderemos ser pessoas boas, só poderemos ser santos, ou seja, irrepreensíveis, pessoas que não erram e quando errarem se arrependem e seguem seu caminho com Deus, se realmente o Espírito Santo habitar em nós. Nesta manhã eu quero fazer 2 apelos. Um apelo de salvação. Você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas sente que esse é o único caminho que você tem que seguir, porque você está sem esperança, você está cansado, você está sobrecarregada, você está vendo tudo sendo desfeito na tua vida, teu casamento, tua esperança, tua alegria, você não tem mais alegria, você que antes era feliz. Só Jesus, só o Filho de Deus pode restituir a alegria da salvação. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode colocar o teu nome no livro da vida e te dar a vida eterna. Não existe alegria maior do que teu nome estar no livro da vida. O primeiro apelo é o de salvação em Cristo Jesus. O segundo apelo é para quem já é salvo em Cristo Jesus, mas vai implorar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida para que você se torne uma pessoa melhor. Porque você foi salvo, mas ainda luta contra as mesmas coisas. Você foi salvo, mas está sempre debaixo dessa depressão. Você foi salvo, mas está sempre nessa tristeza, nesses altos e baixos. Mas agora o Espírito Santo vai te levantar. E com essa oração, você vai declarar as 2 classes de pessoas que vão responder a esse apelo. Quem está aceitando Jesus Cristo pela primeira vez hoje vai declarar nos comentários, enquanto eu estou orando, você vai declarar: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quem já é salvo em Cristo Jesus, mas agora quer que o Espírito Santo assuma o controle total da tua vida, para você parar dessa vida de altos e baixos, dessa montanha russa emocional. Você vai declarar: a partir de agora, o Espírito Santo governa a minha vida. A partir de agora, o Espírito Santo governa minha vida. E enquanto eu estiver fazendo essa oração, você vai podendo declarar uma das 2 coisas, aquilo que você está sentindo que precisa fazer, aquilo que é a sua realidade hoje, nos comentários. Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, nós te pedimos nesta manhã, perdoa nossos pecados, lava-nos no teu sangue, orienta-nos na tua palavra
essas milhares de pessoas que estão escutando essa mensagem nessa manhã. Que quem está escutando à noite, quem está escutando em horários diferentes, em países diferentes, vai agora na cidade que essa pessoa está escutando. Senhor, livra-as do mal, perdoa os pecados, lava das iniquidades. E, Senhor, tira todas as preocupações e angústias, como nós pregamos hoje, que a ansiedade e as preocupações da vida não façam parte mais da nossa vida. Nós quebramos nosso orgulho, nós quebramos nossa resistência e oferecemos toda a nossa vida a Ti. Aos que estão Te aceitando pela primeira vez como Senhor e Salvador e declarando agora nos comentários, eu Te aceito como Senhor, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, salva-os, escreve o nome deles no livro da vida. E os que já são salvos em Cristo Jesus estão agora declarando, o Espírito Santo vai governar minha vida a partir de agora. A partir de agora toda minha confiança e esperança está no Espírito Santo. Aqueles que estão declarando isso agora, Senhor, assume o controle do Espírito Santo da vida deles. Mas nós queremos ver a Tua glória se manifestando na vida de cada aluno, cada aluna que está assistindo essa mensagem de hoje. E a Tua palavra será a principal, a Tua palavra será o primordial, o essencial em tudo que fizermos. Nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, porque sabemos que no devido tempo Tu irás nos exaltar. Eu apresento a vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa manhã e abençoo suas causas, abençoo os seus empreendimentos, sua família, seus sonhos. Restitui a alegria, a esperança e o futuro. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. E que nessa manhã de domingo, e você que está assistindo em qualquer outro horário, qualquer outro dia, seja cheio da graça de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Que o temor do Senhor seja uma realidade na tua vida, porque o homem que teme ao Senhor encontra sabedoria. E é o que eu declaro e desejo para você. Sabedoria divina, porque sua vida vai começar a melhorar muito a partir de hoje. A esperança vai voltar, a alegria vai retornar e você vai precisar de sabedoria para administrar tudo isso. Eu declaro paz, prosperidade, saúde e segurança.